Então agora é o Boa Noite Oficial, né? Que tá Boa gravando. noite, oficial. Oi, pessoal. Boa noite, oficial. Bem-vindos. Meu nome é Érica, sou coordenadora do Seguir Compaixão. O Seguir Compaixão, ele é um bracinho, né? Ele é dentro da ACBS Brasil, que é uma instituição internacional, né? O ACBS Brasil é o capítulo brasileiro, mas é uma associação internacional das ciências contextuais. Então, aqui no Brasil e na Mundial também, a gente tem um congresso anual. Aqui no Brasil, a gente vai ter o congresso esse ano também online, o ano que vem vai ser presencial. Então, a gente convida vocês também a conhecer um pouco mais a ICBS Brasil, a conhecer um pouco mais a ICBS Internacional também. Inclusive, a ICBS Internacional edita um jornal só, né, de ciências contextuais e que inclui a terapia comportamental, estudos sobre a terapia comportamental dialética. E a gente convida vocês também, né, caso vocês queiram, para se associar à ICBS Brasil. Então, essa é uma atividade dentro do Seguir Compaixão, nós temos vários núcleos. Então, essa é uma atividade do Núcleo Compaixão e Ciências Contextuais e Terapias Contextuais. E a gente tem trazido, né, aulas. A primeira aula foi como que a compaixão acontece na FAP. Essa aula é de DBT, né, compaixão na DBT, e depois a gente vai ter ainda uma aula de compaixão na ACT. Essa aula fica gravada no YouTube da ACBS Brasil. Então, hoje, o nosso convidado é o professor Ezequias Caetano, ele é psicólogo. Pode se apresentar, Ezequias. Boa noite, pessoal. O Boa Noite Oficial agora, né? Eu fiquei super feliz de receber esse convite da Érica, que além de ser uma profissional que eu admiro pra caramba, é uma grande amiga minha, né? Aí quando ela me chamou, eu fiquei assim, eita, que responsabilidade grande essa. Falar sobre compaixão para pessoas que estudam compaixão. Falar sobre compaixão a partir de uma modalidade de tratamento que não tem esse foco específico, o foco de desenvolver compaixão, mas que enfatiza o tempo inteiro a importância da compaixão, tanto em termos do terapeuta ser compassivo, quanto em termos da equipe de consultoria ser compassiva com o terapeuta, quanto em termos de desenvolver compaixão com o paciente. Eu acho que dá para a gente pensar na proposta da aula partindo daqui, né? Eu sou Ezequias Caetano, eu estudo DBT desde 2015, faço supervisão, sou treinador em treinamento pelo Behavioral Tech de DBT. E a ideia de falar sobre compaixão a partir da DBT, depois desse susto inicial, acabou me empolgando bastante. Eu vou explicar para vocês o que que aconteceu, que gerou esse susto, como foi essa empolgação, à medida que a gente for conversando. E, gente, fiquem à vontade para me interromper, para fazer comentários, perguntas. Fica bem mais legal quando eu posso ir conversando com vocês ao longo da aula. Pode ser? Maravilha. Então vamos lá, o que que a terapia comportamental dialética tem a dizer sobre compaixão? Foi a partir dessa pergunta que essa aula foi construída. Quando eu comecei a pensar sobre como discutir essa pergunta, eu passei para outra pergunta. Será que a DBT tem algo a dizer realmente sobre compaixão? Então aqui eu construí qual foi o processo, o passo a passo pelo qual a gente passou, e pelo qual eu passei para construir essa aula, e esse processo corresponde também às etapas dessa aula. Quando surgiu o convite, a primeira ideia que eu tive foi pegar a definição de compaixão da própria CFT, a terapia focada na compaixão discute o assunto, obviamente, com bastante profundidade. Então pensei, tá, vamos ver o que que é compaixão para a CFT e o que que a DBT diz sobre como é que eu posso desenvolver o que a CFT chama de compaixão. Mas eu pensei, cara, eu não sou terapeuta CFT. E a pergunta da aula não é o que a CFT tem a dizer sobre compaixão. Eu estou indo falar para pessoas que estudam CFT e eu não estudo CFT dessa forma. Eu estou partindo da DBT. E se a questão é o que que a DBT tem a dizer sobre compaixão, eu não achei que fazia tanto sentido eu partir da definição que vocês já conhecem. Eu não estaria trazendo nada de novo para vocês se eu trouxesse uma coisa que vocês já conhecem. Eu não estaria respondendo a pergunta que a Erika me fez. Isso faz sentido para vocês?
Então, se a ideia é falar a respeito de o que a DBT tem a dizer sobre compaixão, eu preciso investigar o que que a DBT tem a dizer a respeito de compaixão. E foi aí que veio o susto. Quando eu fui atrás dos livros de DBT, dos artigos, eu não achei nada, nada que definisse compaixão. Então, diferente do que a gente encontra na literatura de CFT, que você vê a definição e variações dela em vários lugares, a hora que eu fui consultar os livros de DBT e os artigos, eu via menções à compaixão várias vezes. O terapeuta precisa ser compassivo, a compaixão é um componente central da terapia. Desenvolva a compaixão, desenvolva a habilidade de compaixão com seu paciente. Só que eu não estava achando lugar nenhum que explicava o que é compaixão. Aí isso começou a me deixar agoniado. E quando eu fico agoniado, eu fico com vontade de correr atrás daquilo ali. Como assim estão me dizendo que a compaixão é central? Como assim estão me dizendo que eu preciso ensinar o paciente a ser mais autocompassivo? Como assim estão me dizendo que eu preciso ter compaixão com o meu paciente, mas não estão me explicando o que é compaixão? Isso aqui está errado. Aí eu fui atrás de mais livros, de mais coisas. Nada. Mas continua acontecendo exatamente a mesma coisa. Uma centena, uma dezena, cara, muita coisa falando o que eu preciso fazer sobre compaixão. E nada trazendo uma definição realmente própria, realmente clara sobre compaixão. Até que eu achei um livro que não existia no Brasil, não existe ele em PDF também, que é sobre DBT e autocompaixão. Eu até mostrei esse livro para a Erika, ele está aqui. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ah, é um livro que se propõe, a princípio, a falar da combinação dessas duas propostas terapêuticas, Self-Compassion e DBT. Aí eu todo empolgado pedi esse livro. Demorou ali 2 semanas para chegar, veio dos Estados Unidos. A hora que ele chegou, pensem no tamanho da decepção. Comecei a ler ele, né? Ele fala sobre o que é compaixão para CFT no começo do livro, e depois ele começa a discutir como é que você pode desenvolver habilidades com o paciente para desenvolver autocompaixão nesse paciente. Quais habilidades da DBT você pode utilizar para desenvolver autocompaixão? Mas continua na mesma, sem explicar o que é compaixão para a DBT, sem dizer o que a DBT tem a dizer sobre compaixão. E pior ainda, sem falar como é que aquelas habilidades poderiam levar ao desenvolvimento de compaixão. Porque se eu não sei o que a DBT fala de compaixão, como é que eu vou dizer que essa e aquela ferramenta da DBT vão desenvolver compaixão? Não sei o que elas estão se propondo a desenvolver. Aí, para piorar um pouquinho mais, eu fui tentar descobrir quem eram os autores do livro. Não achei absolutamente nada sobre nenhum dos 3 autores do livro. Nenhum artigo, nenhum outro livro, nenhuma menção em lugar nenhum. Eu falei, caramba, esse aqui não tá legal, né? Eu não sei de onde veio esse livro, ele não traz uma definição, então vamos deixar ele um pouquinho de lado. Eu fui atrás de tudo que eu tinha aqui sobre o DBT, de todos os livros que eu tenho, para tentar encontrar qualquer coisa que eles falassem a respeito de compaixão. E nesse processo eu comecei a sentir aquela empolgação que eu falei com vocês. Comecei a achar muita coisa interessante. Eu coloquei essas coisas aqui nessa parte de reunindo elementos. Então, eu fui recortando os trechos dos livros que falavam sobre compaixão e reunindo, primeiro em um documento do Word, depois eu fui colocando aqui nos slides, para tentar chegar a alguma conclusão sobre o que a DBT dizia de compaixão. Só que cada lugar que eu lia falava uma coisa diferente. Aí aquela confusão, aquele desespero começou a vir de novo. Gente, eu não estou achando nada, ou quase nada que se repete. Tem alguma coisa errada. Então, parece que realmente não existe um consenso dentro da área sobre o que é a compaixão. Vamos continuar reunindo o que existe para ver se desse monte de coisas diferentes dá para chegar em algum lugar. Eu começo por aqui. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu achei, que é um livro sobre metáforas e histórias em DBT, um livro sobre ensinar habilidades em DBT, que fala de metáforas e histórias que a gente pode usar para ensinar habilidades. Ele trouxe essa definição de que a atenção plena é a consciência somada à compaixão.
Continuou sem explicar o que é compaixão, mas já começou a dar uma direção. É uma parte da atenção plena, é uma parte do mindfulness. Então vamos lá, eu vou colocar isso aqui. Aí, continuando a ler, eu fui lá no manual de habilidades DBT e descobri que a compaixão é uma das características que são exigidas de um terapeuta comportamental dialético. Então vamos lá. Eu já sei que compaixão é parte do mindfulness, eu sei que compaixão também é exigida do terapeuta comportamental dialético, mas eu continuo sem saber o que é compaixão para DBT. Aí, novamente, eu encontrei em outro material menções sobre a compaixão ser de extrema importância na condução da terapia. Eu comecei a entender, olhando para isso aqui, que a compaixão é muito importante em DBT, mas eu continuei sem saber o que é compaixão na DBT. Aí eu comecei a ficar um pouco irritado com a literatura. Como assim dizem o tempo todo que é importante e não falam o que é? Isso parece aquela história da roupa invisível do rei. Não sei se vocês conhecem ela. O cara chegou pro rei lá e disse que estava vendendo uma roupa tão especial, mas tão especial que só os inteligentes podem ver. Aí vendeu a roupa pro rei, o rei ficou pelado na frente de todo mundo, acreditando que estava com roupa extremamente especial. Ficou parecendo porque, olhando para isso aqui, todo mundo está falando que compaixão é especial, todo mundo está falando que compaixão é importante na DBT, mas ninguém está vendo a definição a respeito de que a gente está falando. Eu fui continuando. Fui pegando os livros que eu tenho e olhando o que mais que eles traziam. Tá ali entre os pressupostos da terapia, que são acordos que o terapeuta DBT assume para ter como pontos de partida para trabalhar com o paciente. Uma outra coisa que já me dá uma direção sobre como ser compassivo. Essa direção é o seguinte, que se eu mantenho os princípios do comportamento, os princípios da análise do comportamento em mente, fica mais fácil eu conseguir ser compassivo com o meu paciente. O que faz sentido, porque se eu mantenho eles em mente, eu entendo o comportamento do meu paciente, eu explico o comportamento do meu paciente, e se eu explico, eu não julgo. Se eu consigo olhar para a história de vida desse paciente e entender o que é que na história dele levou ele a funcionar da maneira como ele funciona agora, eu não estou julgando esse paciente. Aqui já envolve um exercício ativo do terapeuta. Veja bem, não está falando isso aqui ainda, mas já aparece a ideia. Envolve um exercício ativo do terapeuta de abrir mão de julgar, abrir mão de fazer avaliações sobre o paciente e começar a tentar entender o comportamento desse paciente a partir da história de vida dele. Esse mesmo pressuposto traz outros elementos que eu achei importantes, que compaixão vai envolver a gente estar consciente da diferença de poder na relação entre nós e o paciente. Eu estou numa posição de autoridade, entre aspas, em relação ao paciente. Ele tem muito paciente que até chama a gente de doutor, ou doutor, mas no interior, eu não sei se isso acontece em cidades maiores, que são de capital, né? E aqui tem outro aspecto importante que aparece ainda, que é reconhecer que grande parte dessas diferenças tem a ver com diferenças na nossa biologia e na nossa história de vida comparados à biologia e à história de vida dos nossos pacientes. Outro elemento que apareceu à medida que eu fui consultando a literatura é que a equipe de consultoria da DBT tem por função ajudar o terapeuta a se tornar compassivo em relação ao paciente. Para quem não conhece, como é que funciona? A DBT é uma terapia modular. Diferente da maioria das modalidades terapêuticas, que o paciente tem um encontro semanal com o paciente a cada semana, na DBT, além desse encontro semanal que o terapeuta tem com o paciente, esse terapeuta também participa de reuniões com outros terapeutas DBT em uma equipe de consultoria que tem duas funções. Ajudar o terapeuta a se manter motivado, que, trocando em miúdos, significa aplicar a DBT no próprio terapeuta, ajudando esse terapeuta a resolver problemas que possam estar interferindo na capacidade dele de ser um terapeuta efetivo. E o segundo ponto é aumentar a aderência desse terapeuta à própria DBT. Então, esse trabalho da equipe de consultoria envolve ajudar o terapeuta a ser compassivo com o paciente. A equipe de consultoria é um grupo de pessoas que se reúne voluntariamente. Então, por exemplo,
Vamos supor que todos vocês trabalham com DBT. Aí eu conheço vocês e tal. Milena, Érica, Marina, vamos montar uma equipe de consultoria? Vamos. Aí a gente marca um dia, um horário, se encontra. Essa reunião tem uma estrutura que a gente segue, né? Começa com uma prática de mindfulness, depois tem a revisão dos acordos de consultoria, depois tem a revisão da ata da reunião anterior e assim por diante. E tem um momento que chama terapia do terapeuta, que é onde a gente foca em ajudar o terapeuta com esses dois elementos que eu falei, a aumentar a motivação e a se tornar mais aderente a DBT. Então, parte do trabalho dessa equipe é ajudar esse terapeuta a ser compassivo com o paciente, o que aumentou o tamanho do problema. Eu tenho que ajudar um terapeuta da minha equipe a fazer uma coisa que eu não sei o que é. Eu tenho que ajudar essa pessoa a desenvolver uma habilidade, compaixão, que eu não sei o que é. O que é compaixão até esse momento, né? Então, eu continuei consultando. Andando um pouco mais, eu descobri que o terapeuta também busca a compaixão da equipe de consultoria. Ou seja, além da equipe ter como função ajudar o terapeuta a ficar mais compassivo, o terapeuta busca a compaixão da equipe com ele mesmo. Ou seja, tem que oferecer para as pessoas da minha equipe de consultoria uma coisa que eu ainda não sei o que é. Tá ficando difícil, né? Uma tarefa que não está clara para mim. Continuando a consultar, eu comecei a descobrir que a compaixão, ela ajuda a promover a autoaceitação com o paciente ou com o terapeuta quando a gente desenvolve, quando a gente oferece compaixão, né, para a pessoa, ela ajuda a desenvolver a autoaceitação e ajuda na modulação emocional. Cara, isso aqui é importante demais para eu não ter uma definição. Eu ajudo a pessoa a aceitar a realidade como ela é, a aceitar a si própria como é, e ajuda a regular as emoções, mas eu ainda não sei o que que eu preciso fazer para que eu consiga ajudar a pessoa dessa forma. Eu descobri também que a aceitação está dentro do paradigma de aceitação, a compaixão está dentro do paradigma de aceitação da DBT. A DBT ela é uma terapia que se baseia, ela tem raízes em três paradigmas. O paradigma da aceitação, ele é diretamente influenciado pelo Zen, pela prática Zen. A Marcia ela é uma Roshi, ou seja, uma mestra Zen, e ela descreveu muitos dos princípios do Zen e das práticas do Zen em processos comportamentais, em habilidades, em descrições de propostas filosóficas que foram adotadas na terapia. Isso, inclusive, gerou muita polêmica recentemente, mas é bastante claro, né? Ela trouxe elementos descritos comportamentalmente. Por exemplo, as práticas, as habilidades de mindfulness. Outra raiz da DBT é no comportamentalismo, no behaviorismo. Ali no behaviorismo, a gente tem a dimensão da aceitação, o pilar da aceitação da DBT, aliás, da mudança, né? Vem do behaviorismo, do comportamentalismo, as estratégias de mudança básicas que a terapia comportamental dialética emprega no tratamento dos pacientes. E um terceiro pilar é a dialética. A Marcia incorporou princípios da dialética para que ela conseguisse juntar esses dois polos da aceitação e da mudança. Então, por isso que a terapia comportamental dialética, que se baseia no Zen, no behaviorismo e na dialética. Então, a compaixão está dentro desse paradigma da aceitação da DBT, mas para mim me parecia um pouco óbvio até esse momento que estivesse dentro do paradigma da aceitação. Aqui já começa a trazer algo mais próximo de uma definição, que para DBT a compaixão envolve você ser capaz de entender o sofrimento do paciente e agir, oferecer alguma intervenção, fazer alguma coisa para ajudar esse paciente. E que parte dos efeitos disso envolve ajudar o paciente a se tornar mais disposto a considerar outros ângulos, outros pontos de vista em relação ao que ele estava trazendo. Quando eu li isso aqui, eu comecei a ficar animado. Cara, isso aqui se parece com a definição que eu li no material de terapia focada na compaixão. Porque a definição que eu tinha lido era que compaixão envolve isso, essa motivação para você entrar em contato com a dor e ajudar a pessoa a lidar com essa dor, a fazer alguma coisa para modificar aquilo ali. Cara, isso aqui está chegando perto. Vamos caminhar um pouco mais que está dando certo. Logo em seguida, eu encontrei esse outro trecho que foi mais específico em relação a agir. Responder ao parasuicídio, que hoje em dia não usa esse nome mais, tá? Usa a expressão CASES, comportamento autolesivo sem intencionalidade suicida,
insistindo que ele deve acabar e dedicando todos os recursos da terapia para tal finalidade, são comunicações fundamentais de compaixão e cuidado. Bom, o comportamento autolesivo e o comportamento suicida em DBT tem função de tentativa de resolução de problemas, o que está envolvido tanto regular emoções quanto evocar apoio solidário no ambiente. Então, aqui a gente está vendo que se o paciente tem um comportamento, está tentando resolver problemas, está tentando lidar com o sofrimento de uma maneira que não é efetiva, eu ajudar essa pessoa, dedicar todos os recursos da terapia para ajudar ela, é uma comunicação de compaixão. Começou a ficar um pouco mais claro para mim, então, o que que eu preciso fazer e o que que todos aqueles outros autores falam quando eles estão dizendo sobre a importância da compaixão e sobre por que usar ela na terapia. Aí eu encontrei isso aqui, né? Que ter compaixão e contribuir para o bom humor da outra pessoa é bom para o nosso próprio bom humor. Faz sentido, eu já li isso aqui também no material de TFC. Quando a gente é compassivo com outra pessoa, a gente também experimenta efeitos positivos disso. Caminhando um pouco mais, como sempre, né, na DBT, falou-se do equilíbrio. E quando a gente consegue equilibrar a autocrítica com a autocompaixão, a gente consegue transformar algo que era só autojulgamento, autoinvalidação, em algo chamado correção compassiva, que é a capacidade da gente autoavaliar o próprio comportamento e gerar mudanças efetivas. Gostei desse termo, correção compassiva. O que que eu estou fazendo que pode melhorar? Que estratégias de enfrentamento eu estou usando que podem se tornar mais efetivas? Quando eu li isso aqui, eu achei bem interessante pela quantidade de pacientes que eu tenho que se autoinvalidam. E lendo isso aqui, eu já comecei a criar algumas associações ali. Na DBT existem várias estratégias para lidar com autoinvalidação, que é quando o paciente está se xingando, se agredindo, se criticando muito. Pensei, eu acho que essas estratégias aqui podem ser efetivas, então, pode ser que elas funcionem, já que esse elemento de desenvolver compaixão, equilibrar a compaixão com a autocrítica, pode ser útil para o paciente. Aí eu comecei a achar algumas coisas que falavam sobre o que não é compaixão. O Swenson, que é um dos autores mais importantes da DBT, falou que compaixão não tem a ver com perdão. Então comecei a trazer na minha cabeça uma ideia de que eu posso sentir a dor, ficar magoado com alguém e ainda assim ser compassivo. Só que eu fiquei em dúvida ainda de como é que isso aconteceria na prática. E eu continuei caminhando. Caminhando um pouco mais, né, eu cheguei num ponto em que fez muito sentido para mim que se eu for compassivo com outra pessoa e não for compassivo comigo, eu posso começar a entrar em um padrão de evitar conflito e isso polarizar com ter confrontos intensos em outro momento, que é aquela coisa de eu não falo o que eu estou sentindo, eu não expresso o que eu estou sentindo e depois eu explodo com outra pessoa, e por aí foi. Eu fui caminhando, caminhando, muita coisa sobre compaixão e nenhuma definição, mas coisas que me apontavam na direção de uma definição. À medida que eu fui caminhando, encontrando todo esse material falando de compaixão e reunindo ali, eu pensei assim, cara, a ideia de compaixão está aparecendo em vários lugares diferentes, de várias formas diferentes. Para eu organizar isso aqui, eu preciso olhar para cada uma dessas apresentações do conceito de compaixão e entender o que que eles estão querendo dizer. Tentar transformar isso em uma afirmação. Então, por exemplo, ali atrás, o Swenson estava falando que compaixão não necessariamente envolve perdoar. Eu posso permanecer sentindo a dor, permanecer não querendo estar perto de uma pessoa e ainda assim ser compassivo. Então, transformei isso em uma declaração. Em outro momento, eu vi que ajudar o paciente a lidar com um comportamento inefetivo é uma comunicação de compaixão. Eu até li essa citação para vocês. Então, transformei isso em uma declaração também. E assim eu construí essa lista de declarações a respeito de o que é que se diz sobre compaixão em DBT. Só que eu segui sem uma definição. Segui tendo na mão uma quantidade grande de menções à compaixão, muitas delas bastante diferentes. De um dado momento em diante, eu comecei a achar coisas que se repetiam de fato, as que se repetiam não incluídas na lista de declarações, mas ainda assim muita coisa diferente. Eu até mandei isso aqui para a Érica,
para mostrar para ela, já um pouco empolgado. Tipo, já tem alguma coisa na mão para falar na aula, mas ainda insatisfeito porque eu não tinha organizado todas essas informações de uma maneira que parecesse coerente e lógica para dizer o que é que a DBT tem a ver, tem a falar sobre compaixão. Eu não queria chegar aqui e só fazer essa lista para vocês, só citar uma lista de coisas desorganizada, sem uma organização lógica. Aí eu cheguei nesse desafio que é construir um ponto de partida. Para eu falar o que a DBT fala de compaixão, para eu discutir isso, eu preciso ter algum ponto de partida, algum entendimento mais organizado a respeito do que se diz de compaixão na literatura em DBT. Foi essa a pergunta que eu me fiz nesse momento, tá? Eu tenho um monte de autores falando coisas diferentes sobre compaixão, mas eu não tenho nada que organize o que que esses autores estão falando. Esse é meu desafio agora. O que que os autores de DBT dizem sobre compaixão? Para organizar isso, eu peguei todas as declarações que diziam respeito ao que é compaixão, separei essas declarações e cheguei nisso aqui. Ó. Queria convidar alguém para ler essa definição para gente. Alguém topa? Posso Esse aqui é o ler? resultado de uma tentativa de organizar aquelas declarações que vocês viram. Quem topa fazer a leitura? Eu posso ler. Eu agradeço, Milena. Para me ouvir bem? Uhum, super bem. Então, vamos lá. O que é autocompaixão? Na DBT, a compaixão faz parte do paradigma de aceitação. Ela pode ser entendida como uma atitude empática e presente. Envolve compreender o sentido do comportamento do paciente, considerando sua história, entrar no inferno junto com ele e reconhecer genuinamente o grau de dificuldade da situação em que ele se encontra. Envolve estar consciente do próprio lugar de fala, incluindo as diferenças de poder existentes na relação, o que exige presença e atenção plena do terapeuta. Embora a compaixão seja uma das marcas registradas da mente sábia, a mente emocional desempenha um papel importante na relação de grandes atos compassivos. Ser compassivo não significa necessariamente ser permissivo ou perdoar. É uma postura que pode ser compreendida quando se percebe a conexão entre cada indivíduo e o universo. Fechou com chave de ouro, né? Conexão entre cada indivíduo e o universo. A Erika tinha me sugerido até tirar essa parte aqui, porque ela faz parte da polêmica que teve há algum tempo a respeito disso. Bom, eu organizei dessa forma aquelas declarações, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu agradeço a Milena pela leitura, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Quando vocês olham para essa definição que eu tentei formular a partir da reunião, do que os autores falam, quando vocês olham para isso aqui, de que maneira isso faz sentido para vocês? Tô ouvindo só os grilinhos no fundo. Cri, 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 cri. Bom, eu sempre falo, né? Acho que a Érica já me conhece, ela sabe disso. Eu comecei a fazer uma formação em DBT o ano passado e eu estava terminando a terapia focada na compaixão. E esse tema compaixão vem mexendo comigo já também há bastante tempo e eu fico meio assim também, como você, curiosa com as coisas que se falam e tenho procurado e bebido de várias fontes, né? E aprendo muito com a Érica, claro, né? Que é, assim, a gente já leu o livro de Compaixão Feroz, já conversamos sobre questões relacionadas à compaixão, e eu estou sempre rodeando tudo isso. Uma das coisas que mexeu muito comigo pessoalmente dentro da formação na DBT é a aceitação radical, porque eu não posso fazer isso, pelo menos pelo que eu entendo, se eu não tiver essa visão do que você colocou aí, aceitar o caminho do outro, lidar com o que acontece comigo. Então, assim, é uma autocompaixão e, ao mesmo tempo, é olhar para o caminho que o outro está fazendo e entender que aquele é o caminho dele, né? E isso foi, assim, reformulando várias coisas dentro de mim
inclusive essa posição, assim, que eu comecei muito com uma coisa mais, assim, sabe, ver a compaixão muito também como mais passiva, e na verdade não é isso, né? Até a própria posição da pessoa que se submete a um trabalho dentro da DBT e realmente a consultoria e ter esse apoio é muito importante, porque são pacientes muito difíceis e que mobilizam muita coisa dentro da gente. A gente precisa ter esse olhar de compaixão quando você está lidando com temas como suicídio, como pessoas que têm um impulso muito aguçado ali e que mexe com a gente, né? Então, eu gostei muito do seu da sua caminhada, porque eu acho que ela diz muito, assim, de como aconteceu comigo também, ou como está acontecendo, porque eu acho que isso é uma coisa que está sempre em movimento, né. E isso vai fazendo a gente, assim, em todos os lugares onde a gente vai circulando, a gente vai percebendo a importância que a gente tem de conseguir achar, como você fez aí, ficar realmente curioso e ficar procurando, né, como que a gente pode, de uma melhor forma, entender o que que é a compaixão na vida da gente e no nosso caminhar com o nosso paciente. É isso. Fico Eu bem fico muito feliz que agradecida pela a sua caminhada aí que você fez, né, de ter feito parte desse seu processo ouvindo você falar. muito obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigado. Fico feliz que fez sentido para você e que você se identificou também. É um privilégio que eu tive aqui de saber que você se identificou com essa caminhada. Obrigado por compartilhar. A Cris destacou o aspecto da aceitação radical que está presente ali, né? Você aceitar a caminhada do seu paciente, você entrar em contato com o sofrimento desse paciente e procurar entender genuinamente a dor que ele experimenta, o grau de dificuldade do que esse paciente está experimentando. Teve alguém que foi tocado por algum outro aspecto dessa definição, dessa organização do conteúdo que eu trouxe? Denise está com o microfone desligado. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Certo. Eu queria falar um pouquinho, eu acho que quando eu vi essa aula, eu falei, eu preciso dar um jeito de ouvir, porque essa discussão é uma discussão que eu estava fazendo esses dias com o Paulo Florencio, que a gente estava numa conversa, e discutindo um pouco isso de cadê o conceito de compaixão na DBT? E a gente ficou muito tempo conversando sobre isso, assim, peraí, tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando falar disso, tá faltando olhar para a compaixão. Então, quando você começou a falar da sua trajetória de construção, eu falei, ufa, né? Tem alguém que está olhando e falando disso e que, Graças a Érica. né? E quando você fechou o conceito, né? Assim, ela começa a não é que nem, não é nem fazer mais sentido, mas você consegue estruturar melhor, né? Você consegue organizar a definição, porque quando você vê algumas práticas do DBT, você fala, oh, isso aqui tem a ver com compaixão, mas tá, como, né? Assim, de fato era uma coisa que eu estava até discutindo com ele isso, eu sinto falta da gente ter, sinto falta da compaixão na DBT, apesar de saber que tem várias práticas que têm relação com a compaixão, mas não tenho. E até para discutir, né, em supervisão, para conversar, até com o cliente de DB, com o paciente, para falar, para discutir em supervisão, fica difícil porque a gente não tem, né, não tem esse conceito instrumentalizado. Então, você está trazendo aí uma coisa muito bacana que é. E fechando, trazendo esse conceito para a prática. Obrigado por compartilhar, Denise. Muito obrigada. Eu concordo demais com o que você trouxe, porque tem uma quantidade gigante de estratégias de intervenção e habilidades na DBT que a gente vê que ou tem a ver com compaixão ou tem como resultado você ver o paciente mais compassivo. O que eu reconhecia por eu conhecer a definição da CFT, né, de compaixão. E quando eu comecei a ter contato com a literatura em CFT, eu falei, nossa, eu conheço isso aqui. Nossa, isso aqui se parece com tal coisa. Eu até comentei isso com a Erika uma vez. Erika, eu acho que tem muita compatibilidade, muita coisa parecida. E tem um pessoal nos Estados Unidos que está começando a discutir o assunto também, que é o pessoal que trabalha com trauma. O pessoal que trabalha com tratamento de trauma. Em DBT, o trauma não se restringe a TEP, tá? Quando a gente fala de trauma em DBT, no segundo estágio do tratamento, a gente está falando de experiências
emocionais, que a pessoa não consegue permanecer em contato com a emoção, esquiva experiencial, basicamente, julgamento, enfim. O pessoal que trabalha especificamente com trauma está começando a discutir de maneira mais estruturada. Isso aqui, só que não tem nada publicado ainda. Eu vou me encontrar com a Melanie Hard em maio, que ela vai dar um treinamento no Brasil, e como ela é a pessoa que está liderando esse trabalho com trauma em DBT, eu quero aproveitar para trocar uma ideia com ela, quem sabe fazer uma entrevista ou pelo menos conversar, vai depender um pouco da disponibilidade de tempo, para ver o que mais está sendo desenvolvido, porque é central, tendo em vista a complexidade dos pacientes com que a gente trabalha. É central, tendo em vista o tipo de demanda que esses pacientes trazem. Então, concordo muito com o que você trouxe, Denise, e obrigado pelo compartilhamento também. Só que não para aqui. A gente tem outros elementos que também apareceram dentro daquelas definições, dentro daqueles comentários que os autores trazem. Porque aqui já deu para entender o que é que a literatura em DBT diz que é compaixão. Reunindo tudo aquilo, agora eu quero confessar um segredo para vocês. Eu contei isso para a Erika e ela nem me falou o que que achou. Como era muita coisa, muitas citações, que eu montei a lista, eu mandei lá no chat GPT e falei, organize para mim em um parágrafo esse conjunto de falas dos autores a respeito de compaixão. Aí ele criou uma primeira versão, Achei perspicaz. é tipo você jogar num programa para processar informações. Aí ele criou uma primeira versão e eu comecei a trabalhar em cima dela, porque não ficou muito legal não, o que ele criou. Ficou meio desencontrado, mas já deu uma ideia, já organizou um pouco mais do que só um monte de frases. Só que a gente precisa caminhar mais, né? Qual que é o papel da compaixão em DBT? Eu já consigo entender o que que o grosso da literatura fala de compaixão, agora eu quero entender o que que eles falam sobre o lugar da compaixão, o papel da compaixão em DBT. Eu queria convidar outra pessoa para fazer a leitura desse parágrafo. Isso aqui também é um resultado da reunião e do olhar para aquele conjunto de coisas que aparecem em vários livros sobre DBT. Quem topa? Posso ler? Obrigado, Cris. Lá ia falando Cristiane, mas eu lembrei. Tudo bem. O papel da compaixão. Na terapia, a compaixão desempenha um papel central tanto para o terapeuta como para o paciente. Ela é uma característica exigida do terapeuta que deve com intervenções precisas, estratégicas e fundamentadas em uma conceituação clara, baseada nos princípios comportamentais e em um plano de tratamento específico. De modo semelhante, a equipe de consultoria deve tratar cada um de seus membros de maneira compassiva. A centralidade da compaixão na psicoterapia está relacionada aos seus efeitos. Ela promove a autoaceitação, melhora a modulação emocional e aumenta a disposição de quem a recebe para considerar perspectivas diferentes e para lidar com o sofrimento de maneira mais efetiva. Além disso, a prática em si, ainda que direcionada ao outro, já é capaz de trazer benefícios a quem pratica, embora deixar de praticá-la em relação a si mesmo possa levar a pessoa a polarizar entre a evitação e o conflito intenso. Muito obrigado, Cris. Aqui, quando a gente tem essa organização do que os autores falam sobre o papel da compaixão, eu achei algo que é um pouquinho diferente da definição de compaixão que eu vejo na CFT. Aqui eu vi uma certa, quase como, é como se a definição de compaixão que a CFT trouxesse incluísse uma ideia maior já trouxesse explícita a ideia de agir para aliviar o sofrimento, já trouxesse explícita a ideia da mudança também. Aqui nessa definição do papel da compaixão, vocês estão vendo que as duas coisas são colocadas separadas. Diz que o terapeuta precisa ser compassivo, então preciso fazer isso aqui, que está aqui atrás. Nota aqui que já fala de fazer mudança também, tá? Mas que o terapeuta precisa ser compassivo e a compaixão precisa ser equilibrada com intervenções precisas, estratégicas e fundamentadas em uma conceituação clara, baseada nos princípios comportamentais e um plano de tratamento específico. Específico quer dizer individualizado, tá, gente? Nesse caso aqui, ou seja, para cada paciente eu vou estar com um plano de tratamento diferente. Só que essa definição do papel da compaixão novamente chama a atenção para o quão importante é o terapeuta DBT trabalhar com a ideia de compaixão, com o princípio, com o conceito de compaixão.
Quando eu vi isso aqui, me soou extremamente estranho. Não existe uma definição do conceito dentro do tratamento, dentro da DBT. Me soou extremamente estranho isso não ser mais enfatizado de uma maneira organizada, porque o que eu fiz não foi criar nada aqui, eu só organizei o que os autores estavam falando em um conjunto de frases, em um parágrafo. Vejam que eles estão enfatizando demais que compaixão é importante para o terapeuta, para o paciente, para a relação terapêutica, para a equipe de consultoria. Talvez isso aqui esteja apontando para um déficit importante no trabalho do terapeuta DBT. Sabe que é importante, mas não sabe o que é, e ainda não tem uma noção clara de como desenvolver. Não sei. Quem faz pesquisa é que vai descobrir isso depois. Mas vamos caminhando. Além de entender melhor o papel da compaixão, eu precisava pensar um pouco em. Para responder aquela pergunta que a Erika fez, eu precisava pensar um pouco em o que que a DBT propõe para trabalhar com compaixão. Como a Denise destacou agora há pouco, tem muita coisa. A gente tem um monte de estratégias em DBT que chegam nesse fim, que ajudam no desenvolvimento de compaixão. Mas o que que a literatura relaciona de maneira direta ao desenvolvimento de compaixão? Porque não basta eu, Ezequias ou outro terapeuta olhar e falar, nossa, com isso aqui eu consigo desenvolver compaixão no meu paciente. Eu queria saber o que que a literatura diz, a literatura em DBT diz, sobre o que é que pode ser utilizado na clínica para promover compaixão. A primeira coisa que eu encontrei, aliás, uma das coisas que eu encontrei é que adotar pelo menos pragmaticamente os pressupostos da DBT ajuda nesse processo. Vocês conhecem esses pressupostos? Imagino que algumas pessoas sim, outras não, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente falar um pouquinho deles, pode ser? Compartilhar os pressupostos com vocês. Chegou mais gente? Legal. Oi, Antônio, Camila. Compartilhar aqui do Kindle. Atrasada, mas está valendo. Tá valendo. Colocando aqui os pressupostos do treinamento de habilidades, para a gente começar por aqui, certo? O primeiro pressuposto é de que as pessoas estão fazendo o melhor que podem com o que elas têm. O que que isso significa? Isso traz implícita aquela ideia que eu trouxe bem mais cedo na nossa conversa a respeito de entender o comportamento do paciente. Se ele está tendo agora um comportamento que é completamente prejudicial para a vida dele, provavelmente esse comportamento já teve alguma função na história de vida dele, um comportamento que foi aprendido, e dentro do que ele consegue fazer, é o melhor que ele pode fazer. Então, isso quebra, isso tira, se eu adoto esse pressuposto, isso tira de mim, enquanto terapeuta, a possibilidade de julgar, a possibilidade de dizer que esse paciente está me manipulando. Isso tira de mim a possibilidade de dizer que essa pessoa está sendo má comigo. É o que ela consegue fazer agora. Eu posso até descrever o efeito disso em mim. Eu sofro quando você faz isso. Isso é descrever, isso não é julgar. Você machuca pessoas quando você faz isso. Isso é descrever, isso não é julgar. Eu estou entendendo quando eu adoto esse pressuposto que esse comportamento que me dói e que esse paciente tem é o que ele consegue fazer agora. Isso significa que o terapeuta precisa aceitar qualquer coisa? Óbvio que não. Eu estou disposto a trabalhar com esse comportamento? Se eu não tiver, como é que eu posso ajudar essa pessoa a encontrar um outro terapeuta que consiga? O segundo pressuposto é as pessoas querem melhorar, pelo menos na maioria das vezes. O que que isso significa? Que, em geral, as pessoas estão em uma luta para tentar fazer melhor. É uma luta para sair daquela dor, daquele sofrimento de alguma maneira efetiva. Muitas pessoas até aprendem a dizer que não querem melhorar, porque elas ouvem muito isso. Você não quer melhorar, se você quisesse, você faria X. Se você quisesse melhorar de verdade, você faria Y. Aí ela chega na terapia, depois de ouvir isso várias vezes, eu não quero melhorar. Só que a gente parte do pressuposto de que ela quer. Pressupostos, gente, não são verdades absolutas, são crenças que eu concordo em adotar, porque elas podem ser úteis para mim, elas podem me ajudar no meu trabalho. Então a gente chega no terceiro pressuposto, que as pessoas precisam fazer melhor, esforçar-se mais, estar mais motivadas para mudar.
Então a pessoa já está fazendo o melhor que pode e ainda assim precisa fazer melhor. Parece contraditório? Eu gosto de discutir isso aqui dando um exemplo. Quem aqui sabe pilotar avião? Ninguém? Milena, imagina que você está fazendo uma viagem para a Europa como passageira. O piloto, o copiloto e o piloto e o copiloto reserva dormem e te chamam para pilotar o avião. Você é a única opção que eles têm para pilotar o avião. Aí você vai lá, senta no manche. Aí eu vou lá e sento do seu lado. Vai lá, Milena, eu confio em você. Você consegue. Vai. Força de vontade. Vai. Você pode dar o seu melhor para pilotar esse avião, que você não vai conseguir. A não ser que você faça aula. Então, aqui a gente encontra a síntese entre esses dois pressupostos. Para que a Milena consiga fazer ainda melhor, ela precisa aprender como fazer melhor. Porque dentro do que ela tem, dentro do que ela sabe, ela já está fazendo o melhor que ela pode. Isso faz sentido para vocês? Maravilha. Caminhando um pouco mais. Os pressupostos vão ao encontro do que a CFT também defende. Eu também tenho essa impressão, Marina. O pressuposto seguinte é: as pessoas podem não ter causado todos os seus problemas, mas, de qualquer forma, elas terão que resolvê-los. Afinal, está acontecendo na vida delas, né? Então, se está acontecendo na minha vida, se é uma dor para mim, eu preciso lidar com essa dor. Tá, mas o comportamento do outro não está sob meu controle. A grande maioria dos problemas que o paciente traz para a gente tem a ver com relacionamentos, né? E em muitas dessas situações, o comportamento do outro não está sob controle dele. Mas o que que eu faço com a minha dor em relação a esse comportamento? O que que eu faço com o incômodo que eu sinto? O que que eu faço em relação ao fato dessa pessoa estar me machucando? Sou eu que vou precisar desenvolver as habilidades para lidar com isso. Faz sentido para vocês? Maravilha. O que leva ao próximo pressuposto: novos comportamentos têm que ser aprendidos em todos os contextos relevantes. Veja que aqui a gente traz, observe o quanto esse conjunto de pressupostos é bonito e o quanto esse pressuposto em especial traz a ideia de que você precisa ajudar o paciente a aprender a agir de maneiras mais efetivas. Né, ali atrás, a primeira ideia de o que fazer, que como fazer para desenvolver compaixão, que eu trouxe, foi você partir desses pressupostos. E olha que eles estão equilibrando bastante a ideia de aceitação do paciente e agora a ideia de mudança, que já está começando a entrar também. Então, meu papel é ajudar esse paciente a desenvolver novos comportamentos em todos os contextos relevantes. E a gente precisa se lembrar que a DBT é uma terapia comportamental. Então, quando a gente fala de comportamentos, a gente não está falando só de ações. A gente está falando de cognições, a gente está falando de fisiologia, de emoções, a gente está falando do funcionamento humano como um todo, tá? Próximo pressuposto: todos os comportamentos têm uma causa, e ele se liga diretamente ao próximo, que é entender e mudar as causas do comportamento funciona melhor do que julgar e culpar a pessoa. Então, quando eu trago para vocês para que o terapeuta trabalhe com compaixão, ele precisa, pelo menos pragmaticamente, adotar esses pressupostos. A gente já tem vários caminhos que precisam ser seguidos. Esses caminhos se dividem tanto em aceitação, quanto em mudança, quanto em dialética. Muitos deles estão me orientando a aceitar o paciente, ele está fazendo o melhor que ele pode. Ainda que não me pareça, ainda que na minha cabeça pareça simples resolver esse problema de outra forma, aí eu volto lá na definição. Eu preciso me lembrar que eu tenho uma história de vida e uma biologia diferente do meu paciente. Então, na minha cabeça parece simples resolver esse problema, só que talvez parece simples exatamente por eu ter essa história de vida e essa biologia diferente. Certo? O que mais que aparece aqui? Vamos caminhar um pouco mais. A segunda estratégia que aparece na literatura e que eu coloquei aqui é promover ou desenvolver a aceitação da realidade. Colocado da forma como está, em forma de uma frase, parece simples, mas não é. Desenvolver a aceitação da realidade é extremamente difícil
especialmente quando é de uma realidade dolorosa. Só que, felizmente, existem várias estratégias de intervenção em DBT que são indicadas para esse objetivo. Além das habilidades de aceitação da realidade em si, que é uma das habilidades que fazem parte do treinamento de habilidades em DBT, a gente tem estratégias como validação, a gente tem estratégias como a própria análise em cadeia, que ajuda, né? À medida que o paciente entende as causas do comportamento dele, fica mais fácil ele aceitar que o comportamento é como é. Lembrando que aceitação para DBT não tem a ver com concordar, tem a ver com você reconhecer as coisas como são. Por exemplo, quando eu estava começando a aula, eu precisei aceitar que o meu cachorro estava me dando focinhada. Ele estava batendo a cabeça no meu braço e me jogando para cima, porque estava na hora dele caminhar, eu não ia caminhar com ele aquela hora, eu caminhar mais tarde. Se eu não aceitasse isso, eu teria ficado extremamente irritado com ele, provavelmente, e começado a brigar com ele ou a me desregular no lugar de dar aula. À medida que eu fui deixando ele aqui, eu fiz um pouco de cafuné nele, peguei nele um pouquinho enquanto estava dando a aula, aceitando que ele estava ali, aceitando que ele estava respondendo como ele responde nesse horário. Ele se acalmou e agora está deitado aqui do meu lado. Se eu não tivesse aceitado o que estava acontecendo, provavelmente eu não teria conseguido desenvolver o raciocínio, ainda teria criado um sofrimento desnecessário para ele. Eu estou falando de um cachorro. Uma situação muito mais simples do que quando a gente fala de interações entre humanos. Então, se eu reconheço, por exemplo, que fulano funciona do jeito X, eu tenho a possibilidade de lidar com ele como ele é. Se eu reconheço que a morte de Beltrano é tão dolorosa para mim, eu tenho a possibilidade de lidar com essa dor. Vejam que eu estou usando de maneira mais ou menos intercambiável, reconhecer e aceitar. Não existe uma equivalência direta, mas se aproxima mais de aceitar do que de concordar. Certo? Então, ao desenvolver a aceitação radical da realidade, radical no sentido de até a raiz, total. Metaforicamente, a Linehan diz de corpo e alma e coração. Uma metáfora, obviamente, que ela está falando que é aceitar por inteiro. Faz sentido para vocês? Maravilha. Aparece aqui também a prática de mindfulness como um dos recursos para desenvolver compaixão. O que é coerente com aquelas definições que eu vi lá atrás, né, que compaixão é uma parte do mindfulness. Dentro das fichas de habilidades da DBT, a gente até tem uma menção direta à habilidade de bondade amorosa como um recurso para desenvolver compaixão com o paciente. Em outros materiais, a gente encontra menção à habilidade de mente sábia. Eu falei disso agora há pouco, eu citei ela, né? Que a autocompaixão é uma das características definidoras da mente sábia. Só que para por aqui. A gente deixa de ter menções diretas sobre outras habilidades específicas de mindfulness que possam ajudar a desenvolver compaixão. Só que a gente sabe que mindfulness pode ajudar a desenvolver compaixão. Mindfulness em termos de presença, em termos de consciência plena do que está acontecendo. O que envolve abrir mão do julgamento. Aqui a gente fala das habilidades centrais, né? Observar o que está acontecendo, o que envolve eu notar, eu reconhecer a realidade sem adicionar palavras. A segunda habilidade de mindfulness é descrever, que eu agora sim, adicionar palavras à experiência. A terceira habilidade, participar, que é o mergulhar na experiência. E as habilidades do tipo como, que dizem respeito a como é que eu pratico mindfulness. Fazendo uma coisa por vez, efetivamente, sem julgamento. Além da habilidade mente sábia, né? Que é uma outra habilidade de mindfulness que compõe as 7 habilidades centrais de mindfulness da DBT. Um outro elemento que a literatura aponta que pode ajudar a desenvolver compaixão é compreender o comportamento do paciente, do terapeuta e da equipe a partir dos princípios comportamentais, princípios da análise do comportamento. Acho que a gente já falou um pouquinho disso antes, mas só para enfatizar um pouco mais, isso aqui envolve você entender que o comportamento é como é porque ele tem uma causa. Várias causas, na verdade. O comportamento é multideterminado. Então, se eu entendo que esse comportamento é assim, porque é o que a pessoa aprendeu a fazer, eu não vou ter não vou ter espaço para julgar. Isso vai lançar a luz para a seguinte questão: posso identificar
tentar identificar o que é que está mantendo esse comportamento e intervir sobre o que está mantendo ele aqui, ao invés de julgar a pessoa. A gente tem a análise em cadeia como recurso-chave da DBT para desenvolver essa compreensão. Eu achei interessante que aparece também uma outra proposta, que é você explorar a história do paciente junto com ele. Eu fui tentar encontrar alguma descrição de o que eles falam sobre como explorar e não encontrei, mas me parece um pouco intuitivo. À medida que o paciente entende a própria história, entende por quê e como é que as coisas aconteceram, o julgamento tende a diminuir também. Então, o paciente entende, por exemplo, que aquele grito que ele deu lá atrás com a pessoa que ele ama aconteceu porque ele já estava no limite do que ele consegue suportar, por exemplo. A sobrecarga emocional já estava grande, ele deixou de falar muita coisa e a mágoa foi se acumulando. Isso começa a reduzir o julgamento, começa a criar, a pessoa começa a aprender a explicar o comportamento dela de outras maneiras, a entender a relação entre uma coisa e outra. No tratamento do trauma, do TEPT agora, especificamente, isso é bem interessante. À medida que a pessoa vai fazendo o tratamento de exposição, está citada aqui na frente, ó, ela começa a conseguir entender coisas que não pareciam tão claras, coisas que ela não fazia ideia. Ela começa a relacionar, ela se lembra, por exemplo, o quanto aquela pessoa que cometia os abusos a ameaçava. Se você contar para fulano, eu vou te bater. Se você falar para sua mãe, eu não vou vir aqui brincar com você mais. Isso era uma criança de 2 anos, 5 anos de idade. Que consciência essa criança tem do que está acontecendo? Então, entendendo a história, entendendo a relação entre as coisas que aconteceram, a culpa vai diminuindo e a pessoa vai aprendendo a olhar para si mesma de maneira mais compassiva. O próximo elemento que apareceu e que eu coloquei aqui foi desenvolver habilidades. Isso lança para aquele livrinho que eu falei, mas eu não gosto de usar ele como referência, porque, como eu disse, eu não achei nada sobre esses autores. Só que, assim, lendo o livro, propriamente dito, o que eles apresentam é coerente. Não tem grandes erros nem nada nesse sentido, mas ainda assim vão ficar com coisas que têm uma procedência melhor, né, que a gente conhece. Desenvolver habilidades caminha dentro daquilo que aparece lá na definição da compaixão, que é você ajudar o paciente a aprender a lidar com o sofrimento dele de maneiras mais efetivas. Então, quando eu estou ajudando esse paciente a enfrentar esses problemas que ele está lidando, a regular as emoções dele de maneiras que produzam realmente mais qualidade de vida, que aproximem ele dos valores dele, eu estou trabalhando com o desenvolvimento de compaixão, estou sendo compassivo com esse paciente. A validação, obviamente, né, uma das coisas mais compassivas que eu posso fazer é validar a experiência do meu paciente. E é interessante que materiais mais recentes têm discutido você abordar diretamente com o paciente em sessão a importância dele ser compassivo. Então, eu encontrei algumas referências a isso, inclusive com trechos de sessão, mostrando como é que o terapeuta aborda diretamente com o paciente a necessidade dele aprender a ser compassivo e como é que ele pode fazer isso. Em geral, o que aparece ali? O paciente perceber o julgamento que ele está fazendo, pelo menos nos trechos que eu encontrei. Perceber o julgamento acontecendo, nomear o julgamento como julgamento e substituir esse julgamento por uma descrição compassiva do que está acontecendo, né, da experiência emocional. E uma segunda estratégia que eu encontrei que eu achei extremamente interessante é o paciente perceber tanto o julgamento quanto a emoção desregulando e utilizar alguma estratégia de autocuidado, alguma estratégia que envolve ele fazer algo que é realmente importante para ele. Esse algo realmente importante, naturalmente, ações orientadas por valores. No lugar de eu ficar aqui me julgando, me criticando, que coisa eu posso fazer agora diante desse problema que me aproxima de meus valores? Suponha que eu tive uma briga com a Camila. Ao invés de eu ficar aqui me criticando por ter brigado com ela, pelo que eu falei, que ação eu posso ter agora que me aproxima de meus valores e que me ajude a lidar com isso aqui? Certo? Isso aqui eu não sei se eu concordo muito com isso não, mas apareceu e eu trouxe. Compartilhar na equipe de consultoria histórias comoventes sobre coragem, provações e tribulações enfrentadas pelos pacientes. Eu não gostei muito disso não.
A forma como apareceu me pareceu meio bate-papo, mas eu entendo o que eles querem dizer, porque a gente sabe que quando a gente fala sobre experiências valiosas, experiências de ter conseguido ser efetivo no enfrentamento de alguma coisa, isso pode evocar emoções compatíveis. Então, se eu tenho um paciente que conseguiu superar um desafio grande, que conseguiu vencer um desafio conseguiu resolver um problema que era importante para ele, na equipe de consultoria, que tem o mesmo sigilo de uma supervisão, é importante destacar isso. As pessoas que estão se reunindo ali tratam com sigilo equivalente ao de uma supervisão, equivalente ao de uma sessão de terapia. Falar sobre isso, sobre o meu paciente ter conseguido avançar, pode me evocar emoções mais confortáveis, emoções mais calmas, aumentar o meu senso de segurança. Por fim, aparece aqui a terapia de exposição também. Em DBT, a gente fala de dois tipos de exposição: a exposição formal e informal. A exposição formal é você utilizar a hierarquia, você utilizar os protocolos de exposição. A exposição informal, que é o que eu quero enfatizar agora, é você ajudar o paciente a permanecer em contato com emoções dolorosas. Então, suponha que esse paciente experimenta vergonha a respeito de algo que ele fez. Se eu for utilizar a estratégia de exposição informal, eu vou me perguntar o seguinte: como é que eu posso ajudar esse paciente a conseguir permanecer em contato com essa vergonha agora, sem ser julgado pelo que ele fez? Vamos supor que o paciente tem medo, o paciente está triste pela perda de alguém, pela perda de uma pessoa importante, e está evitando contato com essa tristeza. Como é que eu posso ajudar esse paciente a permanecer em contato com essa tristeza e, em contato com ela, voltar a ter ações orientadas por valores? Como disse uma paciente minha uma vez, voltar a caminhar na vida, voltar a fazer o que é importante para mim. Então, isso aqui está dentro do que aparece na literatura como ser compassivo ou trabalhar com compaixão na terapia. E a DBT é uma terapia aberta, um tratamento aberto. Existe uma recomendação explícita para que você incorpore, para que você integre ao tratamento em DBT outras intervenções que possam ser efetivas, que possam funcionar para aquilo com que você está trabalhando. E onde é que eu vou encontrar, onde é que eu vou aprender a trabalhar com compaixão de maneira mais efetiva? Na TFC. Então, eu tenho recomendado abertamente para muitos supervisionandos, para muitas pessoas, conhecerem mais da TFC. Lerem, fazerem supervisão, fazerem treinamento. Como a gente comentou mais atrás, no nosso encontro de hoje, isso é extremamente relevante, tendo em vista o tipo de demanda que nossos pacientes trazem. O que ficou para vocês até esse momento, gente? Olhando para esse conjunto de estratégias que eu listei aqui para vocês, e para essa proposta, para isso que eu propus aqui para vocês, de mesmo quem trabalha especificamente com DBT, mergulhar um pouco mais na TFC também. Os grilinhos. Bom, eu cheguei bem atrasada, então eu não estou me sentindo muito à vontade para falar, né? Mas esse tema é um tema que eu gosto muito. Eu já estudava ele antes de estudar DBT, aí deixei um pouquinho de lado para focar na DBT e tenho voltado agora. E o pouco que eu peguei da aula, eu percebo, teve uma colega que comentou que é bem similar, né? Eu percebo o quanto realmente dá para a gente fazer essa junção de alguns elementos e o quanto isso traz benefício. É uma coisa que eu sempre reforço para os pacientes também, isso de autocompaixão, principalmente, né? E eu vejo os efeitos disso. Então, acho que não tem muito como dar errado, não. Obrigado, Camila. Queria ouvir mais uma pessoa para a gente fechar. O que eu achei muito interessante, até o seu próprio percurso, né, de processo da apresentação dessa aula. Acho que foi, por si só, muito compassivo
com o seu próprio processo de curiosidade, aquele sofrimento. Então, isso mostra o quanto que essas duas abordagens, ela, até com a gente mesmo, acho que é esse o primeiro objetivo, né? Que a gente possa até olhar esses nossos sofrimentos mesmo, para poder, a partir daí, desenvolver também as nossas habilidades. Então, eu achei muito interessante isso que você trouxe. Abertamente, eu acho que a DBT, eu fico muito feliz até de ter começado a estudar a DBT antes da TFC, porque eu acho que de alguma forma ela mostra, e algo que você colocou aí no, num das definições, essa questão do inferno, né? Acho que essa palavra ela é muito importante, porque é como de fato você olhar esse inferno dos sofrimentos humanos. E que às vezes não fica tão escancarado, que às vezes a gente mesmo, nós profissionais de saúde, a gente já tem esse limite de chegar e olhar quando a gente pega um paciente suicida, quando a gente está em contato com sofrimentos, que a gente fala assim, meu Deus, o que que é isso, né? Então, foi muito bom esse caminho, eu me senti assim, bem grata, sabe, por esse processo, esse percurso que você colocou, é, que acima de tudo nós temos essas vulnerabilidades, e que bom que a gente abre esse espaço de curiosidade, né, para entrar em contato com esses infernos, com essas dores, mas ao mesmo tempo que vão ter, né, coisas, construções aí desse desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos pacientes. Obrigada. Zé. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Cris, por compartilhar. É muito bom ver que fez sentido para você também. Então, eu queria agradecer, pessoal, a cada uma de vocês e a cada um também pela participação, pela entrega na aula. Foi muito legal poder ouvir um pouco da experiência de vocês, tanto com a compaixão, quanto a respeito de como é que vocês viram isso aqui se aplicando na vida de vocês, com os trabalhos de vocês com os pacientes. É muito bom quando o que a gente fala faz sentido para quem ouve dessa maneira. Um dos medos que eu tava a respeito da aula, eu até brinquei com a Erika, gente, vou falar de compaixão para quem estuda compaixão. Socorro. Então foi bom ver que fez sentido para vocês. Trazer esse elemento de como é que a DBT pode abordar, o que é dito sobre compaixão dentro da literatura em DBT, e ver que isso pareceu útil para cada um de vocês. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigado, Érica, também, Na pelo convite. verdade, eu não sei de onde ele tirou que quem está aqui estuda compaixão, né? Porque, na verdade, ele é um tema, uma intersecção entre temas, né? Então, a gente está justamente construindo juntos aqui esse conhecimento, né? Porque, assim, eu acho que tudo começou, assim, de um modo um pouco mais explícito com a ACT. Então, o Reis fala, né, da autocompaixão como um processo importante na ACT, apesar de não fazer parte do Hexaflex, né? Mas ele tem falado isso, ele tem escrito sobre isso. Então, das terapias contextuais todas, eu acho que começa um pouco da ACT. Porém, na minha modesta opinião, não tem nada mais óbvio, né, do que a gente procurar compreender melhor o processo da compaixão na DBT, principalmente por conta do mindfulness, né? Por conta do quão estruturado que é o modo como a DBT trabalha com mindfulness. E a gente, né, que estuda, algumas pessoas aqui que estão aqui estudam compaixão, outras estudam só DBT, mas vieram aqui para saber, né? E aí eu ia falar uma coisa, eu esqueci. É a idade. Diz que na menopausa a gente tem umas falhas, assim, de raciocínio perde. Mas fosse eu já nasci com idade, porque desde criança alguém. Então, o que eu ia dizer é isso, que assim, né, que a gente que estuda mindfulness e compaixão, a gente sabe que uma coisa não existe sem a outra. Porque não há como você estar, né, ter tolerância ao sofrimento sem compaixão. Tanto que isso apareceu dentro da definição que o Ismail, sei lá como é que pronuncia o nome dele, Ismail trouxe, e dentro do DBT ele é reconhecido como um dos autores mais importantes no trabalho com habilidades, Uhum. com o ensino de habilidades DBT. Ele foi um dos que mais enfatizou, na verdade, a importância da compaixão relacionada ao mindfulness. Eu achei bem interessante isso.
Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer algum comentário? Vou escrever aqui. Vou mostrar o livro dele para vocês, que é um livro maravilhoso e por muito tempo foi meu livro preferido da DBT. Porque, caramba, não tá mais na Amazon. Que coisa. Deixa eu pegar ele aqui no Kindle. Pronto. Aqui. É um livro maravilhoso para quem gosta de estudar sobre ensino de habilidades. Cada capítulo traz um monte de metáforas, histórias, analogias, alegorias para você explicar habilidades. É bem legal. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então, ok, pessoal. Isso, DBT, metáforas. Deixa eu mostrar aqui. Maravilha. Desejo a vocês uma boa noite. Quem quiser seguir mantendo contato, segue lá no Instagram. Depois ele apareceu aqui para mim, tava demorando, era carregar. E vai ser um prazer continuar trocando ideias com vocês, pessoal. Obrigado a Érica novamente. Seu microfone está fechado, Érica. Não, queria te agradecer, quero te agradecer a aula, muito obrigada por ter aceitado aí o desafio, foi bem bonito, foi bem compassivo, como a Cris falou. E obrigada, pessoal, por ter assistido. Bom final de semana a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.